Você vem aqui no YouTube, seleciona prática de yoga e aí aparece lá, yoga para você sorrir. E aí você faz a prática inteira e tudo que você menos quer é sorrir. Você sente raiva, você sente vontade de chorar, você sente dor, você sente vários desconfortos. E aí tem dois resultados. Ou você entende que aquilo não é a yoga, ou você entende que você não é pro yoga, porque você não teve o resultado que a professora ou o professor disse que você teria. Então, se você não teve aquele resultado, é porque você não está preparado ou você não serve para a prática. E quantas pessoas não dizem isso? Ah, yoga não é para mim. Será? Será que yoga realmente não é para você? Será que vale a pena a gente dizer, enquanto professor, o que aquela prática vai te proporcionar? Essas e outras questões eu vou levantar aqui nesse vídeo e espero que seja útil para que você seja uma praticante de yoga de verdade. Vem comigo! Então, antes de responder a primeira pergunta, que está me movendo a trazer essa reflexão para vocês, eu vou trazer uma outra um pouco maior, mais abrangente, para a gente tentar construir aqui um caminho metodológico, um caminho mais consciente para a gente chegar à conclusão desse vídeo. O que é yoga? Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é yoga, né? Eu separei aqui algumas definições, tanto na internet quanto em livros, para vocês verem. Então, se você jogar lá no Google o que é yoga, eu fui abrindo sites aleatórios, e aí a gente tem aqui, como primeira definição, a gente tem que o yoga é considerado uma disciplina espiritual que contribui para o equilíbrio entre o corpo e mente, tendo como principal objetivo a autorrealização e um estado mais elevado de consciência. E é composto por 3 componentes: asanas, posturas, pranayamas, consciência da respiração, e meditação. Ok, fica com essa, abrindo outra. Yoga é um processo simples que reverte o fluxo da consciência e da energia que em geral se exteriorizam e faz da mente um centro dinâmico de percepção direta que não depende mais de imperfeição dos sentidos. Assim, conseguimos realmente perceber a verdade. Então, aí já entrou uma outra parada, né? O yoga é um fluxo de consciência e de energia. É um processo, né? De fluxo de consciência e de energia. Que rompe com os sentidos, e esses sentidos aí aparecem como sendo problemáticos, né? Então, o que você sente te impede de entender qual é a real de você mesma. Qual é a real do que você está vivendo. Então, o yoga, ele rompe com os sentidos, te trazendo uma percepção lá da mente. E essa sim é a percepção verdadeira. Já está num outro caminho daquela primeira definição. Aí a gente abre aqui no site do Arte de Viver. Yoga é harmonizar o corpo com a mente e a respiração, através de técnicas de respiração, posturas e meditação. Mais parecido com aquele primeiro que a gente leu, né? Mas aqui o yoga, então, yoga é harmonizar, ou seja, tornar harmônico corpo e mente.
Beleza. E aí aqui no site do Vedanta, do professor Jonas Mazetti, a gente tem que yoga como conjunto de atividades que dão integração à mente. Yoga como conjunto de atividades que dão integração à mente. Ou seja, nossa mente deveria estar, partindo desse princípio, a nossa mente está desintegrada, separada. E o yoga é um conjunto de atividades que vai unir a mente, religar a mente. Beleza. Nos Yoga Sutras de Patanjali, um dos livros mais clássicos citados pelos yogis e yoginis, a gente tem que yoga é o recolhimento das atividades da mente. Yoga é o recolhimento das atividades da mente. Beleza? Na Bhagavad Gita, outro livro clássico, a gente tem o yoga proposto na Bhagavad Gita consiste em ajustar a mente à natureza própria do indivíduo, de modo que ela expresse apenas o que é verdadeiro em sua personalidade. Tá parecido com aquele que a gente leu, com aquela definição lá que a gente leu do que aparecia a consciência, né, fluxo de energia rompendo com os sentidos. Então, o yoga consiste em ajustar a mente à natureza própria do indivíduo, de modo que ela expresse apenas o que é verdadeiro em sua personalidade. E aí, como você vai fazer isso? Depois segue o baile aqui. E aqui no livro do Iyengar, Luz sobre o Yoga, a gente tem que significa, portanto, a união de todos os poderes do corpo, da mente e da alma a Deus. Significa o disciplinamento do intelecto, da mente, das emoções e da vontade que o yoga pressupõe. Significa um equilíbrio da alma que nos permite olhar para a vida em todos os seus aspectos de maneira equânime. Então, já apareceu Deus aqui, né? Yoga é a união de todos os poderes do corpo, da mente e da alma a Deus. Isso não é uma definição dele próprio, isso é uma definição que ele usa de acordo com Mahadeva Desai em sua tradução ao Gita. Então está se referindo ao Bhagavad Gita, mas ele usa como se apropriando dessa definição. E aí você percebe que, embora algumas sejam parecidas, existem nuances aí que as diferenciam. E se essas definições elas não são exatamente iguais, se não existe uma única definição que traduz o que seja yoga, significa que yoga é aberta a interpretações. Que você não vai encontrar uma definição categórica do que seja yoga, porque yoga para você é diferente do que é yoga para mim. Sabe por quê? E aí a gente consegue entender melhor com essa definição que o professor Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo, oferece. Yoga, e está muito assim sustentada por aqui também, tá? Pelos sutras de Patanjali. Conversa. O yoga é o estado meditativo. Yoga é viver em estado de consciência plena, mindfulness. Ou seja, não é você sentar e meditar o dia inteiro, mas é você viver no estado de meditação.
E você viver no estado de meditação é você viver trazendo a sua atenção, trazendo a sua consciência plena para cada ação realizada. E aí você se perceber naquela ação, perceber como você reage àquela ação, como seu corpo se afeta, como você é afetado por aquelas ações, como você é afetado por aqueles pensamentos, como você é afetada por aquelas emoções. Quando você traz essa reflexão para a sua vida, isso é viver em yoga, é viver no seu estado meditativo, viver em estado de consciência plena, mindfulness. Então, quando você está lá fazendo o Guerreiro 1, você não está praticando yoga, você está fazendo uma postura. A prática de yoga acontece quando você está no Guerreiro 1 e está percebendo com a sua consciência plena tudo o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, ao estar fazendo o Guerreiro 1. Entendeu? E aí que você vai ter vai ser afetada de forma diferente do que eu, por exemplo. Então, eu posso fazer o Guerreiro 1 e ter algumas sensações, e você pode fazer o Guerreiro 1 e ter outras sensações totalmente diferentes das minhas. E aí, então, a gente busca aquela primeira pergunta que eu abri o vídeo. Quais são os benefícios do yoga? Será que o yoga tem benefícios mesmo? Eu abri aqui um site, tem 50 benefícios do yoga. E ele começa: melhora a saúde do coração, melhora o colesterol, reduz as dores na coluna, traz equilíbrio e flexibilidade, traz qualidade no seu sono, reduz o açúcar no sangue, emagrece, aumenta a imunidade, previne problemas gástricos, melhora a sua vida sexual, faz bem aos seus pulmões. Mas isso não são benefícios. Isso são efeitos colaterais da prática. Sabe por quê? Porque você pode fazer uma prática e não ter nada disso. Então, o grande problema da gente colocar isso como sendo benefício do yoga, ou seja, você pratica yoga e você vai ter esse resultado, é que se você não tem esse resultado, você acha que o yoga não é para você. Ou você começa a dizer que aquilo não é yoga, porque aquilo não está me trazendo o que o yoga deveria me trazer. Só que quem vai definir o que o yoga vai trazer e quem vai definir o que o yoga vai ser é você. Portanto, a prática é self, é você. Você é dona da sua prática. Não importa se tem uma professora ali te guiando nas posturas ou trocando ideias com você a respeito sobre como você é afetada na prática de yoga, trocando ideias a respeito da filosofia. Se você tem uma professora que está te dizendo o caminho a seguir, ela está rompendo com um princípio básico do yoga, que é libertação. Yoga é uma prática da libertação. E aí, se você está sendo direcionada a experimentar, ter um tipo de experiência, você está rompendo com o princípio básico do yoga, que é se libertar para ter qualquer possibilidade de experiência. Por isso, quando a gente define que a prática vai ser yoga para sorrir, é muito complicado. Porque você está direcionando que aquela pessoa tem que fazer aquela prática para sorrir. Você não está abrindo a possibilidade dela ter outros tipos de sensações e experiências fazendo aquela prática. Entendeu? Então, para a gente sair de avidya, sair da ignorância e ter o conhecimento do que a gente está fazendo, vale você, então, ter esse tipo de reflexão. O que é yoga para você? Você pode até trocar a figurinha com o seu mestre, com a sua professora, seja lá como você chama
quem te guia na prática de posturas, quem te guia na prática do seu encontro com essa filosofia. Mas não abra mão de ser dona da sua própria prática. Só você sabe como a prática te afeta. Só você sabe como você se sente praticando yoga. Só você sabe o que é yoga para você. Namastê!